Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós continuaremos o estudo do tema linha elástica, que é o tema que está contido no capítulo 21 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho editado aí nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, nos dois últimos vídeos nós estudamos esse tema, ou seja, estudamos a linha elástica, determinamos inicialmente qual é a equação que governa a linha elástica, que é essa inclusive que está na sua tela, que é uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária, muito tranquila de ser resolvida, basta que a gente faça aí o processo de integrações sucessivas e aí a gente consegue obter de forma muito tranquila a equação do deslocamento, ou seja, a equação do V de x, e também conseguimos determinar a equação dos giros, que é nada mais nada menos do que o dv de x dx, certo? No último vídeo nós vimos como que a gente aplica a equação da linha elástica e qual é a estratégia também por trás para que a gente possa resolver problemas estaticamente indeterminados, como esse aqui ilustrado na sua tela, por exemplo, uma viguinha bem engastada. No caso de estruturas estaticamente indeterminadas, nós temos mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Então, o sistema a gente não consegue determiná-lo diretamente com o uso apenas das equações de equilíbrio. Tá? Mas aí no último vídeo nós mostramos para vocês como que a gente consegue resolver de forma muito tranquila as estruturas estaticamente indeterminadas utilizando a linha elástica. Mas bom, depois de nós estudarmos esses dois tópicos, ou seja, a equação da linha elástica para casos isostáticos, a equação da linha elástica para problemas estaticamente indeterminados, o tópico do vídeo de hoje envolve um assunto bem interessante e que talvez possa levantar aqui alguma curiosidade em vocês que estão vendo esse vídeo, que é como que nós conseguimos determinar os deslocamentos quando a estrutura ela está submetida a efeitos de temperatura. Bom, nós sabemos que toda vez que nós submetemos um dado material a uma variação de temperatura qualquer, nós sabemos que o material ou ele vai expandir, no caso de nós termos uma variação de temperatura positiva, ou ele vai sofrer uma contração no caso de uma variação de temperatura negativa. Tá? No caso de nós termos uma variação de temperatura constante ao longo de toda a estrutura, nós vimos que vai acontecer essa dilatação uniforme ou uma contração uniforme na estrutura. E, inclusive, essa análise do caso onde nós temos uma variação de temperatura constante aplicada na estrutura foi alvo, inclusive, de alguns estudos que estão apresentados no capítulo 14 da apostila, onde nós pegamos as barrinhas axialmente carregadas e submetemos elas a efeitos de temperatura constantes ao longo do comprimento da barra. Então vimos como que a barra longa ou encurta de acordo com esses efeitos de temperatura. No entanto, no caso das vigas, que é o que nós estamos estudando aí particularmente nos últimos vídeos, acontece também efeito semelhante. Tá? Ou seja, se nós submetermos essa viga a uma variação de temperatura, ela pode também sofrer deslocamentos perpendiculares ao seu eixo. Tá? Então, só para facilitar aqui a compreensão de vocês, e logo no slide seguinte a gente vai estender essa ideia para os casos gerais, digamos que nós tenhamos aqui uma viga simplesmente apoiada por simplicidade, poderia ser qualquer outro tipo de condição de contorno, mas que essa viga ela esteja submetida a uma variação de temperatura na qual em sua face inferior nós temos a estrutura submetida a uma temperatura que eu estou chamando de T2 e em sua face superior a estrutura está submetida a uma temperatura que eu estou chamando de T1. Tá? A princípio aqui, vamos considerar por simplicidade que o módulo de T1 seja igual ao módulo de T2. Tá? No entanto, apesar delas terem módulos diferentes, vamos considerar que uma tem o sinal oposto da outra. Tá? Então, eu volto a enfatizar, vamos assumir esse cenário para que a gente entenda o fenômeno que está acontecendo e logo na sequência eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve casos gerais, tá bom? Então,
Nessa situação, ó, vamos assumir também, por simplicidade, que a temperatura T2 ela seja a temperatura maior do que a T1. Tá? Então, por que isso acontece? Por que eu estou assumindo esse cenário? Para que a gente entenda o fenômeno, para depois a gente estender isso aí para o caso geral. Bom, veja bem, se nós submetermos um dado material a uma variação de temperatura positiva, ele vai se alongar, concorda? Vai acontecer uma expansão desse material, um alongamento do material. Por outro lado, se nós submetermos o material a uma variação de temperatura negativa, ele vai sofrer uma contração. Então, nesse caso, né, ó, onde nós estamos analisando em que o módulo de T1 seja igual ao módulo de T2 e que T1 é negativo e T2 é positivo, essa variação de temperatura positiva aqui ó, na face inferior vai fazer com que as fibras do material na parte inferior da estrutura se alonguem e as fibras do material posicionadas na parte superior elas se encurtam. Tá? Então, nessa situação, a configuração deslocada da viga ela é semelhante a essa que está posicionada aqui ó, no lado direito da tela de vocês. Tá? Se você não conseguiu enxergar isso aqui ainda né, de forma bem clara, use o seu próprio dedo. Tá? O seu dedo, quando você olha ele aqui, ele tem rugas na parte superior e também tem rugas na parte inferior. Né? Se você aplicar uma variação de temperatura semelhante a essa que nós discutimos aqui, na qual na parte inferior do seu dedo você aplica uma variação de temperatura positiva e na parte superior a gente aplica uma variação de temperatura negativa, nós vimos que na parte inferior vai acontecer um alongamento, né, e na parte superior um encurtamento. Então, se você simular né, com o seu próprio dedo essa condição, você vai observar que as rugas da parte inferior do seu dedo elas vão se separar, né, ou seja, elas vão alongar, e as rugas da parte superior do seu dedo elas vão se aproximar ou elas vão sofrer um encurtamento. Nessa situação, ó, a viguinha, que nesse caso aqui está sendo representada pelo seu dedo, ela vai sofrer um deslocamento perpendicular ao eixo né, da estrutura. Tudo bem? Nessa situação, ó, nós conseguimos mensurar de forma muito fácil esses tipos de alongamento utilizando aquelas leis da física que nós estamos cansados de saber. Né? Então, nós podemos multiplicar essa variação de temperatura por um coeficiente de expansão térmica, que eu estou chamando ele aqui simplesmente de alfa, e pelo comprimento da estrutura. Né? Então, se eu estou analisando em particular aqui ó, um pedacinho dx, né, um pedacinho de comprimento dx da estrutura, né, o comprimento dx e a altura h, o que vai acontecer é que esse pedacinho ele vai se comportar, né, vai possuir em particular uma configuração deformada semelhante a essa aqui, ó, tá, que pode ser também aproximada por um arco de círculo, o que é semelhante, né, ou pelo menos o deslocamento é semelhante àquele ao qual a estrutura estaria submetida se houvesse um momento fletor. Tá bom? Então, em situações como essa, né, a estrutura sofre uma deflexão perpendicular ao seu eixo e nós conseguimos mensurar né, esses alongamentos e encurtamentos que acontecem nas faces superior e inferior da viga, utilizando aqui né, as relações lá da física, né, ou seja, alfa, L, delta T. Nessas duas equações que estão aqui ilustradas na tela de vocês, T0 indica apenas a temperatura de referência na qual a estrutura foi construída. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então, ó, a partir da compreensão do fenômeno né, que está associado a essa variação de temperatura, nós podemos agora formular né, como que nós conseguimos transformar essa variação de temperatura em um deslocamento, né? Ou seja, como que eu consigo incorporar essa variação de temperatura na equação da linha elástica. Bom, para isso vamos só usar um pouquinho de trigonometria aqui, né? Então, se eu sei que esse efeito, né, ou seja, da variação de temperatura, ela causa um deslocamento e também um giro né, nas seções transversais da barra, semelhante ao que acontece devido ao efeito de uma flexão, por exemplo. Né? Então, eu sei que eu consigo mensurar, né, pelo menos eu consigo idealizar a configuração deslocada, como está ilustrado aqui, ó, nessa imagem aqui do lado da tela de vocês. Tá? Então, eu consigo aproximar essa configuração deslocada também por um arco de círculo, da mesma maneira com que nós fizemos lá no caso da atuação dos momentos fletores, certo?
E aqui é bem tranquilo, né? Usando trigonometria, eu sei que o dθ vezes o h, ou seja, esse produto aqui, né, do ângulozinho formado, né, até o polo, lá até a nossa curvatura, né, esse raio todo é a curvatura, mas eu sei que o dθ vezes o h, ele é dado por essa variação de comprimento, né? Se eu pegar esse comprimento total aqui, ó, menos esse aqui, eu tenho o dθh. Então, se eu pegar lá, por exemplo, dx mais alfa t2 menos t0 dx, né, ou seja, esse comprimento total aqui, e eu fizer menos o dx, né, menos alfa t1 menos t0 dx, então eu estou já omitindo aqui, né, mais dx de um lado e menos do outro, porque já eles vão se cancelar, né, tranquilamente. Então, com isso eu consigo, através, né, desse numerador aqui, eu sei que esse resultado é igual a dθh, tá bom? Então, nessa situação aqui, ó, os termos t0 vão cancelar, né? O termo t0 daqui cancela com o termo t0 de lá. Eu posso dividir, né, o dθ, que é essa diferencial de ângulo, pelo dx, que é o diferencial de comprimento do pedacinho que eu estou analisando. E com isso, dθ dx é o coeficiente de expansão térmica T2 menos T1 dividido por h, onde h é a altura da seção transversal da viga. Tudo bem? E aí, ó, se vocês lembrarem, né, há 2 vídeos atrás, quando nós iniciamos a discussão da linha elástica, nós vimos, né, e se você tiver dúvidas, você pode voltar lá há 2 vídeos atrás, nós mostramos que a curvatura, ou seja, 1 sobre ρ, onde ρ é esse raio grandão, né, que vai desde o polo lá até essa extremidade final, ele é igual ao dθ dx, que nesse caso ele é igual também ao d2v dx2, tá? Então, se o dθ dx, para o caso de efeitos de temperatura, ele é alfa T2 menos T1 sobre H, então d2v dx2 ele é também alfa T2 menos T1 dividido por H, tá bom? Então, com isso a gente incorpora de forma muito fácil, né, a contribuição dos efeitos de temperatura no cálculo do deslocamento perpendicular ao eixo de vigas. Tudo bem? Nessa situação, ó, eu posso agora reescrever a equação da linha elástica, considerando a contribuição do momento fletor e também a contribuição do efeito de temperatura, né, o que resulta nessa equação aqui embaixo. Tá? Então eu vou ter o d2v dx2 é m sobre i, do mesmo jeito como nós já tínhamos, né, explicado para vocês, também discutido nos 2 vídeos anteriores, mais alfa t2 menos t1 dividido por h. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, a estratégia de solução dos problemas que nós temos, momento fletor e também efeito de temperatura, é a mesma estratégia de solução que nós tínhamos anteriormente. Tá? Ou seja, vamos integrar esse cara sucessivamente, vamos aplicar as condições de contorno, com isso a gente determina, né, as constantes de integração, e aí a gente tem o problema resolvido, né? A gente tem qual é a equação do deslocamento e qual é também a equação do giro, para que a gente possa analisar, né, valores máximos ou planos extremos, né, valores de máximo e mínimo de deslocamento e também valores máximo e mínimo de giros. Tudo bem? Então, ó, toda essa dedução, né, foi feita conforme discutimos anteriormente, assumindo, né, que os módulos dessa variação de temperatura fossem iguais. Tá? Então isso era importante naquele momento, só para vocês entenderem como que o fenômeno, né, de variação de temperatura induz deslocamentos na estrutura. No entanto, isso é muito difícil de acontecer, você concorda comigo? É muito difícil você ter, por exemplo, na parte superior, né, uma variação de talvez 20 graus positivos e na parte inferior uma variação de menos 20 graus negativos. Tá bom? Então isso é difícil de acontecer. Né? Então o que é mais comum de nós termos, né, nessa situação? Claro que a estrutura estará submetida a variações de temperatura, mas não exatamente com esse caso particular, né, com os módulos iguais. Tá? Então se nós tomarmos, por exemplo, uma estrutura civil, é muito comum, né, a parte superior dessa viga, ou a mesma uma das partes laterais, estar submetida à ação do sol, por exemplo, né, no qual aí a estrutura pode chegar aí, ó, a uma temperatura no verão quente mesmo, algo em torno aí de 40 graus, ou talvez um pouquinho mais. E internamente, né, ou na parte inferior, o cara pode estar com o ar-condicionado ligado e numa temperatura aí de 25 graus, 23 graus ou 24 graus, que é uma temperatura mais confortável. Tá bom? Mas
reforço, né, que mesmo nessas situações existe ainda uma variação de temperatura, mas que essa variação não é exatamente aquela que nós discutimos. Então, como que a gente resolve, né, essa situação geral, né, na qual a estrutura vai estar submetida a uma variação de temperatura, mas não exatamente igual àquela que nós discutimos, né, na qual os módulos das temperaturas na parte superior e inferior sejam iguais, porém elas têm sinais diferentes, tá bom? Nesse caso, que é o caso que eu acabei de discutir com vocês, né, ó, é como se a estrutura estivesse submetida a uma variação de temperatura cujo perfil seja parecido com esse. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma temperatura T1 barra na face superior, que é diferente em módulo e também pode ser diferente em sinal também da temperatura T2 que está aplicada na face inferior. Nessa situação, ó, nós resolvemos o problema por meio de uma superposição simples de efeitos. Tá? Então, para isso, ó, nós vamos superpor, né, uma variação de temperatura que eu estou chamando aqui de T1 T2, que obedece àquela condição que nós discutimos inicialmente, ou seja, o módulo de T1 ele é igual ao módulo de T2, tá? Porém eles têm sinais contrários, então com isso a gente consegue aplicar aquela equação que nós vimos anteriormente. Tá? No entanto, né, ó, nós superpomos essa variação aqui, ó, linear de temperaturas a uma variação constante dada pela temperatura média. Tá? Então essa primeira parte aqui, ó, essa variação T1, T2, ela vai causar o deslocamento vertical da estrutura ou o deslocamento perpendicular ao eixo da estrutura. Já essa segunda contribuição, ela vai causar um alongamento ou um encurtamento da estrutura. Tá? Então, inclusive, esse deslocamento dado pelo T médio, só ele sozinho, nós já estudamos ele anteriormente lá no capítulo 14, né? E é muito fácil calcular o deslocamento dele, né? Basta pegar o alfa, L, né? O alfa sendo o coeficiente de expansão térmica, L, o comprimento da estrutura, e o T médio. Tudo bem? Então, como que a gente calcula o T médio? Olha, o T médio vai ser, como o próprio nome diz, né, a média das temperaturas aplicadas. Tá? Então, eu vou pegar o T2 mais o T1 dividido por 2, esse é o T médio. E aí, o T1, que nós consideramos lá, ele vai ser o T1 barra menos o T médio. E o T2, que está aqui, ele vai ser o T2 barra menos o T médio. Tá? Então, é muito tranquilo fazer essa operação aqui para o caso geral. Tá bom? Inclusive, no caso particular, né, onde a temperatura na face superior ela possui o mesmo módulo, mas sinal oposto da temperatura no caso inferior, o seu T médio ele é zero. Né? Então, nessa situação, o T1 barra ele é o próprio T1 e o T2 barra é igual ao T2, como já era de se esperar. Tá bom? Então vamos fazer um exemplo aí, para vocês verem que isso aqui é muito simples, né? Basta incorporar um termo na equação da linha elástica e está resolvido, né? Então, ó, vamos determinar a expressão da linha elástica da viga abaixo, a qual possui uma base B e altura H e o termo EI constantes. Tá? Então, base e altura, estou me referindo às dimensões da seção transversal. Essa viga está submetida a uma variação de temperatura de 50 graus na face inferior e de menos 20 graus na face superior. Tudo bem? Então, obviamente que esse é um caso aí exagerado, né, de nós estarmos num país frio, né, no qual a temperatura no exterior é bem fria e no interior é uma temperatura um pouco mais confortável, obviamente com os valores exagerados nesse exemplo. Tá bom? Então, ó, se nós fizermos uma análise estática, que eu estou omitindo aqui as equações por simplicidade, porque isso aqui de fato é fácil, né? Então, se nós fizermos a somatória de momentos em relação ao apoio A, nós vamos descobrir que essa reação vertical aqui, o RB, ele vai ser o QL sobre 2, né? Então, se eu fizer RB vezes L menos QL vezes L sobre 2, a gente descobre que o nosso RB ele é nada mais nada menos que QL sobre 2. Depois, se fizermos somatória de forças em Y igual a zero, eu vou ter o RA mais o RB menos Q vezes L, e aí a gente descobre que o RA é igual ao RB, que é igual a QL sobre 2, né, que são duas forças verticais orientadas para cima. Tá bom? Então, se nós já descobrimos qual é a reação de apoio, né, e lembrando mais uma vez que o sistema de coordenadas que nós usamos para a solução do problema é esse que está ilustrado aqui, onde y positivo é para cima e o x positivo está orientado para a direita. Então a gente consegue fazer a partir de agora um corte virtual na estrutura, tá? Para que a gente consiga determinar qual é a equação que governa a variação do momento ao longo do comprimento da estrutura. Tá? Então, para isso, ó,
Vamos seccionar a estrutura ao longo de um dado comprimento x, né? Então teremos o carregamento uniformemente distribuído, temos a reação do apoio A e temos o momento fletor, que é justamente esse momento que nós queremos determinar a equação dele, né? Porque ele vai nos mostrar como que o momento fletor varia ao longo do comprimento da estrutura. Então nós teremos aqui, ó, menos QL2x, tá? Então ele é negativo porque esse momento aqui, ó, né, como discutimos no vídeo passado, né, ele retorna para a gente uma contribuição de momento negativo. Então para isso, né, ó, se x positivo está para a direita, y positivo está para cima, a regra da mão direita retorna o vetor z positivo orientado no sentido perpendicular saindo do plano da tela. Tá? Então esse momento fletor aqui é associado a QL sobre 2, posiciona, né, a ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão no sentido do braço de alavanca, ou do ponto onde você está aplicando a força até o eixo em torno do qual você quer somar momentos. Aplica a regra da mão direita, para onde apontar o polegar é o sentido do vetor momento. Tá? Então o momento fletor associado ao QL sobre 2, ele retorna, né, um vetor momento apontando no sentido de entrar no plano da tela. Tudo bem? Depois temos o momento associado ao carregamento uniformemente distribuído, que é QX sobre 2, que retorna para a gente, né, um momento positivo, e mais o nosso M de x, tá, que com esse sentido de atuação aqui da seta, né, indicativa da orientação do momento, retorna também um vetor momento orientado no sentido positivo. Quando nós fazemos o algebrismo aqui, descobrimos que o M de x ele é QL sobre 2x menos Q sobre 2x ao quadrado. Tranquilo? Fácil, né? Então a primeira parcela lá da equação da linha elástica, que nós temos que integrar duas vezes, já está resolvida. Vamos analisar agora como que fica a variação da temperatura. Tá? Então a gente sabe lá, ó, do enunciado do problema, que a face inferior da viga está submetida a uma temperatura de 50 graus positiva e que a extremidade superior, ou a parte de cima da viga, está submetida a uma variação de temperatura de menos 20. Tá? Então quando a gente calcula a temperatura média, né, ou seja, 50 mais menos 20 dividido por 2, a temperatura média é 15 graus. Tá? Então a temperatura T1, que é a temperatura na parte superior, vai ser quem? O T1 menos a média, então isso aqui dá menos 35, e a temperatura na face inferior, que é o T2 menos a média, que vai resultar também 35 mais com sinal positivo. Tá certo? Então com isso já temos qual é a equação do momento atuante na estrutura e temos também quais são as duas temperaturas, né, na face superior e inferior da estrutura que vão causar ou que vão contribuir com o deslocamento perpendicular ao eixo da estrutura. Então, com base nessas informações, é só substituir, né, os termos na equação da linha elástica. Então substituímos aqui a equação do momento e sabemos, né, ó, que teremos 35 menos 35, que retorna 70 alfa sobre H, que é a contribuição do momento. Perdão, do momento não, a contribuição do momento é essa aqui é a contribuição do efeito de temperatura. Tá? Então com isso, vamos integrar, né, esse cara uma vez. Então com isso a gente descobre qual é a equação do giro. Então aparece aqui uma constante de integração. Vamos integrar uma segunda vez para que a gente possa descobrir qual que é a equação do deslocamento. Então, com isso surge a segunda constante de integração, que é o C2. Tudo bem? Então agora, para a gente resolver o problema, vamos impor as condições de contorno que nós temos, ou seja, onde que estão os nossos apoios ou as nossas vinculações, para que a gente consiga descobrir, né, em quais pontos nós temos deslocamento zero, em quais pontos eventualmente nós tenhamos giro também zero. Certo? Então, ó, com base no esquema estrutural que nós temos, né, a gente sabe que o ponto A está submetido a um apoio do tipo fixo, o ponto B a um apoio do tipo móvel, então a gente sabe que os deslocamentos verticais no apoio A e também no apoio B são zero. Né? Então a gente sabe que o V de zero é zero, ou seja, o deslocamento aqui é zero, e que o V de L, né, ou seja, o deslocamento exatamente no ponto B, ele é zero também. Tá? Então, temos aí duas constantes de integração, temos aí as duas condições de contorno, vamos impô-las aí para que a gente possa determinar, né, o valor das constantes de integração. Então, quando a gente impõe a primeira das condições de contorno, V de zero igual a zero, basta substituir, né, x igual a zero na equação do deslocamento, a gente vai descobrir que para que isso seja verdadeiro, o C2 tem que ser zero. Na sequência, né, vamos impor
a segunda condição de contorno, de tal forma que V de L seja também zero. Então vamos substituir, né, x por L na equação do deslocamento. Então, fazendo as continhas aí, a gente descobre que o C1 é menos 1 sobre EI, que é L3 sobre 24, menos 35 alfa L sobre H. Tá certo? Então, com isso, né, já determinamos as duas constantes de integração. Então, vamos, né, obter a equação do deslocamento e, na sequência, a equação do giro, que são essas duas que estão mostradas na tela de vocês, né, muito tranquilo de ser obtido. Tá certo? Então, ó, nós vimos, né, que nesse problema em particular, que o efeito de temperatura, as temperaturas eram diferentes, né, tanto em módulo quanto em sinal, na estrutura que nós estamos analisando. Então, a gente fez, né, aquela conta da temperatura média para que a gente encontrasse quais eram, né, as duas temperaturas iguais em módulos, mas em sinais diferentes, para que a gente conseguisse calcular a equação da linha elástica. Tá? Mas sobra ainda o T médio. Tá? Esse efeito de temperatura causado pelo T médio, ele causa ou um alongamento ou um encurtamento na estrutura. Tudo bem? Nesse caso a gente sabe, né, que o T médio resultou 15 graus. Então a estrutura ela vai se alongar de alfa L T médio. Tá? Então o alfa é o coeficiente de expansão térmica, L é o comprimento da estrutura e o T médio que resultou 15 graus. Tá certo? Então, além da estrutura sofrendo um deslocamento perpendicular ao seu eixo, ela sofre também um alongamento nesse caso particular, porque o T médio é positivo. Tranquilo? Então, muito sossegado nesse problema aí. Então, ó, se você quiser ver mais exemplos resolvidos sobre o assunto, né, sugiro que você recorra lá à apostila, né, para rever o conteúdo, rever essas deduções, ler um pouquinho e se aprofundar sobre o assunto. Tá? Então, o tema linha elástica ele é muito legal, ele é muito tranquilo, ele é muito fácil de ser formulado, inclusive, e ele permite que a gente resolva de forma muito fácil e muito rápida estruturas de vigas, que são estruturas que a gente encontra com uma frequência muito grande no cotidiano da engenharia, né? Seja ela civil ou mecânica e as suas diversas ramificações. Tá? Mas, na minha opinião, essa parte de linha elástica, apesar da sua importância já comprovada nesses três últimos vídeos, ela tem uma importância muito maior, que é na análise da instabilidade de barras. Tá? Que, na verdade, esse tema que dá origem também, algumas pessoas dizem que a instabilidade de barras ou flambagem, né, esse é o título do tema em si. E esse é o tópico dos próximos vídeos, tá? É a nossa próxima matéria. Então, peço que você já leia, né, o capítulo de linha elástica, né, se intere aí sobre as deduções, sobre os exemplos, e também resolva as listas de exercício, né, para que vocês não tenham dúvidas, principalmente na determinação da equação do momento, tá? E que na sequência, né, a gente vai aplicar esse conceito de linha elástica na análise de instabilidade de barras, tá bom? Que é um tópico também de extrema importância para o cotidiano da engenharia de estruturas, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem, espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço, muito obrigado.